entrevistando Paulo Roberto Alho. Vamos lá. Ainda estamos em 95. Vou fazer uma pergunta direta. Se trocaria o título Carioca de 95 pela Libertadores de 2008? Eu não trocaria o campeonato do Centenário por 50 rebaixamentos. O Fluminense poderia ter acabado, eu não trocaria esse título jamais. Jamais. A Libertadores, o Fluminense vai ganhar. Eu quis falar de rebaixamento justamente porque é o contraponto a isso. Eu não trocaria pelo pior dos cenários. A Libertadores, ela fugiu da gente da maneira mais terrível que poderia ter fugido, mas ela vai ser nossa um dia. O Centenário é eterno, vai ser nosso para sempre. Então eu não mexo no Centenário. Ok. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Os torcedores estão aqui na... Torcedores, amigos queridos, mulheres fantásticas. Vou começar pelo... Tem que fazer meu jabá, que a gente já falou. Queria agradecer ao Espaço Multifoco pelo apoio, pelo lançamento do livro. Márcia Vilas Boas, todo o pessoal, as pessoas fantásticas que estão aqui, meus amigos de faculdade, meus amigos queridos, as mulheres lindas, a parlamentar mais linda do Brasil, o narizinho mais lindo das arquibancadas e a mulher mais linda do mundo. Todos vieram, eu estou muito feliz. Vamos lá, pergunta do Nelson Borges. Nelson Borges? Vai, Flamengo. Paulo, já chorei com suas crônicas e amo sua poesia, tanto que há anos sou seu parceiro musical. O que surgiu primeiro, o poeta ou o cronista? Cara, eu não gosto muito de me classificar numa coisa ou na outra, até porque pode parecer pedante, mas eu não sei te explicar. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. As coisas se misturam, né? A prosa vai misturando isso de alguma forma. Durante muito tempo eu tive muita vergonha de mostrar trabalho meu em público. Fazer isso muitos anos depois já praticava. Então, não sei, acho que é tudo junto. Se tem crônica, tem poesia, as coisas fazem sentido juntas, né? Deve ser isso. Claro que as pessoas que nos apoiam no Panorama Tricolor, no meu trabalho, elas me conhecem. Catalano, cala a porra da boca. As pessoas que me conhecem, elas fatalmente acabam conhecendo mais o meu trabalho de cronista de futebol. Mas eu não me limito a ele. Ok, vamos lá, outra pergunta. Das torcidas organizadas aqui presentes, né? Opa, por favor. Vamos lá. Dinho, Anói, Alê e Fernando. Sabedores do seu apreço pelas organizadas, quando começou o seu carinho pelas torcidas organizadas? Quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade, é uma história que eu já contei várias vezes. Eu me tornei um torcedor de futebol regular porque minha mãe, que tinha muita preocupação comigo, um dia conheceu a tia Helena, fundadora da torcida Fiel Tricolor, a quem eu sou sempre permanentemente grato. E o meu pai conheceu o seu Armando, que para Yang Flu para Yang Flu, para a torcida do Fluminense, uma referência máxima de torcedor. Essas pessoas, eu fui criado com essas pessoas me pagando picolé na arquibancada, me puxando pela mão. Então a referência que eu tenho deles é a melhor possível. Todos nós sabemos que há problemas, não só nas torcidas organizadas, o problema é na sociedade. Existe uma campanha nefasta, pilantra e safada para excluir a torcida organizada do estádio. E eu sou sempre contra e sempre serei, porque futebol e arquibancada do futebol carioca e do futebol brasileiro sem torcida organizada simplesmente não existe. É muito bonito você ver o estádio cheio, como por exemplo o Fluminense estará agora na quarta-feira na Libertadores, está disputando vaga com a semifinal, é muito bacana. Agora quando o time está na última colocação do campeonato, ou quando vai jogar em Macaé sábado 6h30 da tarde, quem é que vai? São as torcidas organizadas. Então essa perseguição levada muitas vezes por motivos nefastos, ela tem efeitos muito nocivos, ela precisa ser revista. Dentro do pequeníssimo papel que me cabe, eu tento fazer isso. Não sei se adianta para muita coisa, mas tentar a gente tenta. Vamos lá, saindo um pouco de Fla-Flu, entrando em Flu, né? Você, nessa tua trajetória de arquibancada aí, como torcedor, né, e tal, quem que você, assim, como jogador, deixou, que você achou que deveria ter vestido a nossa camisa do Fluminense? Quem é um jogador que você fala assim, esse cara eu gostaria de ter visto com a 10, com a 9, com a 8? Olha, pelo que representou em termos políticos do país no momento que eu era adolescente, Dr. Sócrates. Esse era o cara que eu queria ter visto a camisa do Fluminense, pela pessoa que foi e porque apesar de falecido, continua a força dele, o pensamento dele continua ainda dentro de um segmento considerável do futebol. Então se houve um cara que quando surgiu, eu queria muito ter visto no Fluminense, era o Sócrates. E o que é o Fluminense para você? Assim, o que você, quando fala em Fluminense, né? O
que você sente quando se fala do Fluminense, quando falam mal do Fluminense? Eu fiz essa mesma pergunta pro Maurício, né? No último programa. Maurício Lima, que é o nosso missionário das arquibancadas. Que inclusive está aqui, né? Ele tem na própria página dele, não pode falar mal dele. Como é que você vê isso? Falar mal do Fluminense, ou de uma diretoria, ou de alguma coisa mal, que você... uma crítica ao clube. Como é que você vê a crítica? Olha só, a crítica e o contraditório, eles têm sempre que existir. Mas existe uma dificuldade muito grande de se fazer crítica sem xingar e ofender pessoas. Isso hoje, infelizmente, é um problema muito sério na nossa sociedade. O contraditório, ele tem que existir plenamente. A divergência, inclusive política, o clube passa permanentemente por isso. Nas arquibancadas isso vai ter um reflexo também. Você vai ter um reflexo, a torcida do Fluminense é enorme, e isso vai acontecer. Inevitavelmente acontecerá. Agora, há uma diferença entre o contraditório e a ofensa verbal, a vociferação, a estupidez, a incapacidade de tentar enxergar a visão do outro. Isso eu considero abominável e lamentável. Agora, sobre o Fluminense, gente, quando eu penso no Fluminense, eu penso nas duas pessoas mais importantes da minha vida, foram meus pais. Eu penso... Eles tricolores? Os dois, mãe e pai? Eu penso na mulher mais linda do mundo. Eu penso em uma série de coisas. Eu penso só em coisas boas e belas, e penso em poesia, e amor, e paixão. É basicamente isso. Na minha vida toda, nesses anos todos, quem esteve do meu lado? Quantas pessoas foram e voltaram? Outros são, como a gente tem aqui, amigos queridos que vêm comigo a trajetória toda. Um amor ou outro, quem sabe. Mas o Fluminense esteve sempre junto. Ele vai comigo até o fim. O Fluminense é aquele amor que, mesmo perdendo, às vezes não decepciona a gente. A gente vai estar com ele até o final, né? Amor que não se mede. Amor que não se mede. Na alegria, amor que não se mede. Bem, vamos lá. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Naquela época que você tem um texto que mexe muito com a gente, quando você fala que os vendedores de Coca-Cola pareciam astronautas, né? Quem conhece teus textos, como é que você vê hoje o futebol hoje, né? Do Engenhão, desses estados, do Maracanã mudado, para a época da glória do Maracanã, quando os jogos de Fla-Flu, né, são 140 mil pessoas, os astronautas, o cara do tal, careca do tal, que tacava tal para nossa sinalzão da rádio ecoando no estádio. Todo mundo em silêncio, aquele silêncio dramático do jogo, 30 minutos no segundo tempo e aquele sinal batendo em todas as... Como é que você vê essa mudança dos tempos? Cara, olha só, nisso a gente perdeu, mas eu não tento ser saudosista. Eu não procuro mais. Um dia o Fluminense teve um time que nunca mais vai ser repetir no futebol brasileiro, porque ele tinha Gil, Doval, Rivelino, Renato, Carlos Alberto, Rodrigues Neto, Paulo César Caju, Mário César. Isso nunca mais vai acontecer. Então nessa época era possível acontecer isso, você ter um time dessa maneira. Mas eu procuro me abstrair. Eu tento fazer, eu sou, para quem me conhece assim proximamente, eu sou fanático por jazz. Então eu tento fazer com o Fluminense que eu faço com o jazz. Vai ser muito difícil surgir alguém como o Joe Coltrane ou Miles Davis. Acho que não vai existir. Mas o jazz não parou. Ele continua com as novas cantoras belas, com os novos instrumentistas. E o futebol vai continuar. Se hoje ele perdeu muito talento e perdeu também essa pujança das arquibancadas que precisa ser reconstruída, ele ganhou força física, ele ganhou divulgação. Entendeu? Antigamente, por exemplo, havia intelectuais que não se misturavam com o futebol porque era coisa de pobre, porque era coisa que não era da inteligência. Hoje as pessoas estão lá, de um jeito ou de outro, misturados, apesar de que o pobre precisa voltar ao estádio, porque ele está alijado de lá. Pena que nosso querido Marcos Vinícius Caldeira não esteja aqui para corroborar as minhas palavras. Mudou, mas a gente vai viver com ele assim, a gente vai seguir com ele do jeito que está. Bem, outra coisa que eu queria te perguntar, você fala sobre essas coisas contraditórias, por exemplo, as pessoas às vezes têm opiniões diferentes e parece que se eu tenho uma opinião diferente da tua, às vezes parece ser inimigo da pessoa porque você opina diferente, né? E não é por aí. Às vezes eu tenho a opinião de que o Bruno na lateral não dá resultado, o cara acha que eu sou que eu fico falando mal do Abel, não é nada disso. Eu tenho uma opinião como ex-atleta do clube. Como é que você vê isso? Se as pessoas quando você fala uma coisa diferente das outras, elas querem brigar. Como é que é isso? Nas redes sociais, A questão de redes sociais é o seguinte: se você dá uma opinião, o sujeito chama você de idiota, é porque ele é um idiota. Porque ele é incapaz de ver o que você está pensando, a sua outra maneira. Então a questão é apenas posicionar de onde vem a idiotice. É só isso. Porque eu estava vendo outro dia, né, entrando agora
um camarada falando sobre torcida. Por que a torcida X não vai a tal jogo? Por que a torcida B é... Tipo assim, como é que você vê as torcidas organizadas, né? Falando agora, voltando a falar até a pergunta, como é que você vê muita gente desunião? Eu vejo muita gente, rapaz, no Engenhão, eu já vi a torcida de baixo cantando uma música contraditória com a de cima. Eu acho o seguinte, esse é um problema que precisa de diálogo, precisa de atenção, de carinho. Mas se cabe uma opinião minha, eu acho o seguinte, já falei isso várias vezes, não preciso, vou até repetir. Todo respeito às torcidas organizadas, e aquelas que não se apresentam como organizadas, elas têm que deixar de ser enrustidas. Elas têm que assumir essa condição. E dentro dessa condição, aí sim você buscar uma grande composição, porque somos todos torcedores do Fluminense, é apenas isso. Eu já passei por preconceito em relação a isso, eu que sou um torcedor solitário, né? Não passo de um cara que fica escrevendo texto de futebol. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter direito, como eu te falei, ao contraditório, a gente tem que ter direito à pluralidade. Agora, o que nos une, o que traz essas pessoas todas aqui, por exemplo, queridas e amadas aqui, é, acima de tudo, claro, porque são nossas amigas, porque colaboram conosco, mas estamos juntos em prol de uma causa, que é o Fluminense. Então você não vai ter mais Fluminense do que ninguém, você não vai ter ninguém superior a ninguém, principalmente, é meio esquisito querer ensinar gente que faz isso de forma, das arquibancadas há 30 ou 40 anos, ensinar como é que deve fazer. Eu acho meio estranho. Eu só acho que tem que ter uma composição muito séria, muito honesta em relação a isso, e talvez eu possa falar a respeito, né? Porque eu não cheguei nessa história ontem. Eu venho nisso há 35 anos. O panorama tricolor, né, a gente convida as torcidas organizadas a se manifestarem, a ser uma voz e tal. A gente até pensou numa época em fazer aquele tipo um papo de torcida, como acontecia, mas isso só com as torcidas do Fluminense. Sim. Isso é uma sugestão que você acha viável, para que porque as diferenças sejam colocadas, para que haja reunião, que haja entrosamento, que haja união. O que você acha disso? Vamos trabalhar para isso, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tenta. O tricolor está acostumado a lutar contra as coisas difíceis e tudo que possa reunir as pessoas que estão juntas na mesma arquibancada do meu time, eu acho favorável. Desde que sejam colocados de lado os orgulhos bestas, os narizes em pé, porque isso não cabe. O Fluminense é de todos, é dos pobres, é dos favelados, é dos homossexuais, é de todos os segmentos da sociedade. O Fluminense não se resume a uma elitezinha de meia dúzia de Zona Sul, quer que seja. Eu falo com propriedade. Fui morador da Zona Sul durante 25 anos. E você corta o Rio de Janeiro, como eu fiz recentemente, eu estive lá em Vila Aliança para fotografar um escudão do Fluminense que tem na porta da favela. E aí? Será que será que isso tudo é uma invenção? Existem vários Fluminenses e a gente tem que reunir todos. Bem, o tempo acabou. Né? Infelizmente, eu queria desde já te parabenizar mais uma vez pelo lançamento desse livro, esse momento épico, maravilhoso, fantástico. Eu queria agradecer aí a galera que assistiu aqui com a gente aqui nesse momento ímpar, né? Vamos deixar a formalidade de lado, né? Gente, obrigado por tudo. Uhul!